Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da área de triângulos e quadriláteros. Antes, então, de trabalhar a respeito das áreas, nós vamos relembrar o que são polígonos. Então, polígonos são figuras geométricas, certo? Toda figura geométrica composta por vértices e lados é chamada de polígono. A palavra polígono vem do latim, ela significa poli, significa muitos, e gonos significa ângulos. Então, polígonos são figuras geométricas que têm vários ângulos. E os polígonos, eles se classificam de acordo com a quantidade de lados. Uma figura geométrica, por exemplo, que tem 3 lados, um polígono de 3 lados, se chama triângulo. Um polígono de 4 lados se chama quadrilátero. Um polígono de 5 lados, pentágono, e assim por diante. Então, um polígono, ele é classificado de acordo com a quantidade de lados que ele terá, né? Mas agora, né, nesta aula, nós vamos estudar apenas as áreas dos quadriláteros, que são figuras geométricas de 4 lados, e do triângulo, que é uma figura geométrica com 3 lados. Dentro dos quadriláteros, nós podemos ter o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, né? Então, dentro dos quadriláteros tem o trapézio, né? Tem várias outras figuras, né? Várias figuras que se classificam como quadriláteros. Então, uma figura geométrica que possui 4 lados é chamada de quadrilátero. E a primeira figura geométrica que nós temos é o retângulo. Então, o retângulo ele é uma figura geométrica que possui 4 lados e 4 ângulos de 90 graus. Ó. Então, nós já estudamos os ângulos, nós podemos perceber que um retângulo ele tem 4 ângulos de 90 graus. E eles vão ter o quê? Um par de lados paralelos com a mesma medida. Então, esse lado aqui é paralelo a esse. Eles terão a medida de 5 metros. Este lado aqui é paralelo com este lado. Então, ele terá uma medida de 4 metros. Então, quando eu falo de área, né? O que é a área? A área é a superfície ocupada por essa figura. Tá? Então, ali no modelo, nós temos o seguinte exemplo, ó. O piso do quarto de Raul tem a forma de um retângulo de medidas 5 metros de base, então tá aqui, ó, 5 metros de base e 4 metros de altura, né? Então, aqui ele divide essa área em quadradinhos, mas a prof vai trabalhar com vocês já a fórmula para calcular a área dos retângulos. Então, aqui, ó, para calcular a fórmula não. Para calcular a área, nós utilizamos uma fórmula, tá? Então, a área do quadrilátero, esse quadrilátero é chamado de retângulo, então a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Então, nós tínhamos a sala lá, o quarto, que tinha 5 metros por 4 metros. Então, nós queremos calcular a área, né? Então, o que a gente vai chamar? Esse valor que está aqui sempre será a base. E esse valor que está aqui vai ser sempre a altura. A base é representada pela letra B. Certo? A base é representada pela letra B. E a altura é representada pela letra H. Então, para calcular a área de um retângulo, nós temos que a área é igual à base, que nesse caso é 5, vezes a altura, que nesse caso é 4. Então, a área aí vai ser de 4 vezes 5, 20. E a unidade de medida de área, nós já vimos na aula passada, né? Como aqui é metro, será metro quadrado. Por que é metro ao quadrado? Porque é metro vezes metro. Metro ao quadrado.
tá? Então, aqui vocês têm todo o desenvolvimento a respeito do exemplo anterior, né? Para calcular a área do piso do quarto do Raul. Mas, utilizando a nossa fórmula, isso fica tudo mais fácil. Então, sempre que nós quisermos calcular, é isso aqui que vocês têm que anotar, ó, lá no caderno. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Depois da área do retângulo, nós temos a área do paralelogramo. O que é que muda? Não muda nada. A fórmula é a mesma. Então, para calcular a área de um paralelogramo, nós vamos fazer a área igual a base vezes a altura. Mas aí vocês vão dizer, prof, mas o retângulo e o paralelogramo são duas figuras diferentes. Realmente, eles são duas figuras diferentes. Mas olhem aqui nesse exemplo, ó. Nós temos um paralelogramo, né? O que é o paralelogramo? É uma figura geométrica que possui quatro lados iguais. Que possui quatro lados. Os ângulos não são ângulos de 90 graus, então por isso que eles não são classificados como retângulo. Eles têm dois ângulos agudos menores do que 90 graus e dois ângulos obtusos, que são maiores do que 90 graus, certo? A medida desse lado é igual à medida do lado paralelo. A medida desse lado é igual à medida do lado paralelo. É como se fosse um retângulo deitadinho, certo? Por que então que ele vai ter a mesma área do retângulo? Porque vejam bem, ó, se nós pegarmos e cortar essa parte aqui, ó, e colocarmos esse triângulo aqui que a gente tirou aqui, ó, aqui tá o exemplo, ó, tiramos ele daqui, colocamos ele lá, ele vai virar um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo, ela é igual à área do retângulo. A área igual a base vezes a altura. Então, quem que vai ser a base, ó? A base é essa medida aqui e a altura é essa medida aqui, certo? Então, nós temos a base e temos a altura. Então, para calcular a área do paralelogramo, base vezes altura. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que diz assim, ó. A figura seguinte apresenta a planta baixa de uma residência em que é possível ver a área construída e as medidas dos cômodos. Então, nós temos aí, ó, a sala. Ó, a sala tem base de 6 por 3,5. Nós temos a cozinha, a base da cozinha é 3, a altura é 3. Temos o quarto, a base do quarto é 3, a altura do quarto é 4. Temos o dormitório 1, ó, a base do dormitório é 6 e a altura é 3,5. E nós temos o banheiro, que a base é 1,7 e a altura é 2,5, ó. Tá marcando aqui, ó, 2,5. E aí nós temos essa área de circulação aqui, ó. Essa área de circulação aí, ó, tem base de 1,7 e altura de 1 metro. Então, a pergunta é a seguinte, letra A, a área total da figura. Então, nós vamos ter que achar a área total da construção. Então, considerando que não há divisões aqui, então, nós vamos ver qual é a base. Ó, a base é 6 mais 1,7, 7,7. 7,7 mais 3, 10,7. Então, a área total, ó, a área total é igual a base vezes a altura. Então, como eu estou calculando a área total da figura toda, eu tenho que somar todas essas medidas, que vai dar 10,7. Mais a altura, ó. A altura é toda a figura. Então, daqui até aqui é 4, 4 mais 3, 7. Opa, aqui é vezes, não é mais. Deixa a prof arrumar aqui. Então, aqui é vezes, ó, base vezes a altura. Então, a área total aí vai ser de quanto? Vai ser de 10,7 vezes 7. 10,7 vezes 7 vai dar 74,9 metros
quadrados. Isso é a área da casa toda. E na letra B, ó, ele pergunta qual é a área da circulação, que é essa que a prof colocou em vermelho. Então, é a mesma fórmula. A área da circulação, ele é um retângulo, né? Então, vou utilizar essa fórmula, base vezes altura. Então, a área de circulação vai ser igual à base, ó. A base é essa medida aqui, ó, que é de 1,7. Vezes a altura, que é 1. Então, a área de circulação vai ser 1,7 vezes 1, vai ser 1,7 metros quadrados. E agora, então, nós vamos ver as áreas dos triângulos. Então, os triângulos são figuras geométricas que têm 3 lados, certo? 3 lados, e nós já vimos que pode ter vários tipos de triângulo, certo? Nós temos triângulo, se a classificação for quanto aos lados, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno. Se a classificação for quanto ao ângulo, ele pode ser um triângulo retângulo, acutângulo e obtusângulo, certo? Então, aqui diz, ó, como estudamos anteriormente, um triângulo é um polígono com 3 lados. Para obter o valor de sua área, precisamos da medida de 2 elementos, a altura e a base. Né? Então, para calcular a área de um triângulo, nós vamos precisar saber qual é a altura e qual é a base, tá? A altura vai ser sempre um segmento de reta perpendicular a um dos lados. O que é perpendicular? Que vai formar um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, ó, temos essa altura. Nesse outro triângulo aqui, ó, a altura é essa. Ou eu poderia pegar daqui, ó, até aqui e traçar uma reta. Essa seria a altura. Então, a altura sempre vai ser lá no vértice oposto ao seu lado, tá? Uma reta perpendicular formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa aí é chamada de altura. E aqui, onde a gente traçou essa reta aí perpendicular, é chamado de base. Tá? Então, aqui nós temos um esquema, ó. Aqui nós temos a base, aqui nós temos a altura, tá? Qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Nada mais é do que a área de um paralelogramo dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque se nós temos a área de um paralelogramo, ó, o paralelogramo é isso. Se nós cortarmos ela ao meio, alinharmos, né, traçarmos um segmento de reta entre um vértice e outra, nós teremos 2 triângulos. Por isso que a área nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. E aí nós temos a proporcionalidade em perímetros e área de um retângulo. O que quer dizer proporcionalidade? Quer dizer que eles são proporcionais. Então, vamos ver esse exemplo aí, ó. Observe os esquemas a seguir. No primeiro, observamos um retângulo azul, tá aqui o retângulo azul, cujas medidas dos lados foram dobradas e divididas por 3. Então, aqui nós temos, ó, 2,7 e 6. Para que essa área seja proporcional, o que tem que acontecer? Eu tenho que multiplicar ou dividir os lados desse retângulo pelo mesmo número, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o resultado deu 2. Então, quer dizer que eu peguei o 6 e dividi por 2. Quando eu pego o 6 e divido por 2, desculpa, por 3, não por 2. Então, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. Agora, quando eu pego 2,7 e divido também por 3, nós vamos ter 0,9. É como se nós fôssemos fazer uma simplificação de fração. Fração nada mais é do que uma proporção. À medida que nós aumentamos o de cima, nós aumentamos o de baixo. Aqui na proporção de
perímetros e área dos retângulos, o que nós vamos ter que aumentar ou diminuir? Os lados, tá? Então, à medida que um lado aumenta, que é a base, a altura vai ter que aumentar na mesma proporção. Então, aqui ela diminuiu ao invés de aumentar. Qual foi a proporção aí? Ela diminuiu em 3. Então, 6 dividido por 3 deu 2 e 2,7 dividido por 3 deu 0,9. Agora, para o mesmo triângulo aqui, ó, nós tinha 6 e virou 12. O que quer dizer? Que eu multipliquei por 2. Então, 2,7 vezes 2 vai dar 5,4. Então, quando isso acontece, nós dizemos que nós temos figuras geométricas, que nesse caso são retângulos, proporcionais. Ó, aqui nós temos um outro exemplo, ó. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos outro esquema. Essas medidas aqui são da figura anterior, tá? Agora, nós vamos ver aqui, ó. Nós temos essa figura geométrica, ó, 3 e 3, ó. A medida da base é 3, a medida da altura é 3. Então, quer dizer que ela é um quadrado. Por que quadrado? Porque os dois lados, né, tem dois lados, os 4, na verdade, têm a mesma medida. Então, eu quero construir dois quadrados proporcionais, né? Então, aqui nesse exemplo, ele desenhou esse quadrado de 1 por 1. Então, quer dizer que ele pegou esse de 3 e fez o que para dar 1? Ele dividiu por 3. Então, ele dividiu esse lado por 3, deu 1. Dividiu esse lado por 3, também deu 1. Então, quer dizer que esse primeiro quadrado e esse segundo quadrado, eles são proporcionais. Agora, vamos para o outro, ó. A medida do lado era 3 e virou 6. Quer dizer que agora, ao invés de dividir, ele multiplicou. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2, ó. Então, portanto, esses 3 quadrados aí, eles são proporcionais, né? Então, aqui nós temos, ó, um exemplo. Medida dos lados, né, dobradas, 24 centímetros. Quadrado original, ó, o quadrado original tinha 12 centímetros de lado, certo? Medida dos lados divididas por 3, 4 centímetros. Então, aqui nós escrevemos um quadrado proporcional. Eu multipliquei a medida dos lados ou eu dividi para encontrar figuras que fossem proporcionais. Isso é proporcionalidade. Quando você multiplica ou divide os lados de uma figura pelo mesmo valor. Certo, pessoal? Até mais!